Fala galera, você está em Dioramas Review, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um mega lançamento e dessa vez o Aioros de Sagitário da linha The Origin of the Constellations, da marca Toy Point, item exclusivo dessa marca que não é licenciada, que é nada mais nada menos que um design original da linha. Tá? Não existe isso canonicamente, tá? Esse design dessa armadura aqui é uma proposta totalmente diferente. É como se fosse o V3 da armadura de ouro, né? Tem a armadura normal, a armadura Soul of Gold, aí tem esse daqui, que é uma armadura reimaginada, tá? Bom, para quem não conhece a linha, eu vou deixar o review aí embaixo, tá? Que tem o vídeo do Aiora de Leão, né? O primeiro item lançado pela Toy Point, e o Zeus, que também lançado pela Toy Point. Esse aqui é o terceiro item da linha. E aí, se você quiser conhecer melhor, com mais informações, para não ficar repetitivo aqui a informação, né? Você pode ver os reviews anteriores, tá? Item aí que promete ser melhor do que Bandai, né? E os dois anteriores a gente já viu que é. Vamos conferir esse daqui. Mano, eu tô assustado com o tamanho dessa caixa. É enorme. Vou mostrar para vocês aqui, fazer uma comparação com Cloth Myth EX, tá? E olha isso, galera. Olha o tamanho dessa caixa, mano. Enorme, só é mais fina que a caixa dos Cavaleiros de Ouro, né? No caso do Aioros, mas é mais alta e tem um comprimento maior. Muito grande isso, cara. E aí a caixa, cara, é muito linda, cara. Temos aqui o Aioros, né? Ele é aqui de máscara. Temos aqui a constelação, caixa muito bonita. Vamos dar uma olhada aqui do lado. Aí aqui tem uma pose com o Aioros, tá? Uma pose mais neutra. Aí aqui o esquema de montagem de object, show de bola, aqui todas as faces que acompanham a figura, a gente vai olhar melhor, claro. Né? Aqui uma pose clássica dele usando arco e flecha. As inscrições aqui embaixo. E o outro lado, a gente tem aqui o object, né? Que tem esse adesivo aqui tapando. Mas a gente vê o que é o object, a gente vai montar ele aqui no review, não se preocupem. Aqui em cima um close nele, né, usando a máscara, e aqui na parte de baixo um close no object. Bom, agora vamos deslacrar isso aqui, né? Confesso que vai ser um pouquinho difícil enquadrar isso, que a caixa é enorme, quase não cabe aqui no cenário. Pronto, item deslacrado. E vamos tirar o blister aqui. Cara, eita! Olha como é que vem, metade de um blister aqui. A outra metade está aqui, ó. Ver se eu consigo tirar. Eita doido. Mano, olha isso, cara. É muita coisa. Ó, tem um manualzinho aqui. Tá? Deixa eu organizar os blisters aqui. Aí, galera, a gente vê 4 blisters aqui. Não tem nem como enquadrar aqui no meu cenário. Mas eu vou mostrar para vocês individualmente, né? Aí, ó, aqui no primeiro blister a gente vê o boneco. Né, o corpo do boneco e a maior parte da armadura. Né? Eu acho que é a armadura completa, não é? É o que não, tá faltando o peitoral e o saiote. Mas o restante da armadura tá todo aqui. O segundo blister é exclusivo para o esqueleto do object. Tá? Pô, só aqui já parece que tá lindo demais. É enorme, cara. Enorme. O terceiro blister aqui, a base do object. Vem até base, doido. Enorme a base. Aí as faces aqui, né, o arco e a flecha, o peitoral e o saiote e as mãos. E um blister enorme, né, largo pra caramba, só com as asas. Mano do céu, bicho, isso é muito grande. Bom, vou organizar aqui, tirar do blister, tá? E pra gente ir pra montagem, segura aí. Tá aí, galera, vamos ver os acessórios aqui que vem com a Aioros. Bom, começar com esse object aí que tá chamando a atenção pra caramba, cara. Tirei ele daqui, mano, olha isso. Olha que absurdo isso aqui. Isso é só o esqueleto do object, tá? Que eu já tô mostrando para vocês terem noção de como é que vai ficar, tá? Aí temos aqui essa base para colocar o object. Muito linda, né? Sem detalhes assim de pintura, né? Mas muito lindo. Tá sem, olha isso aqui, vem com esse negócio aqui parece que é transparente, para você colar aqui para não escorregar, porque tá sem apoio nenhum, né? Só tá aqui
Aí fica apoiado direitinho, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, fica bem equilibrado, mas, né, não tá solto. Acho que poderia ter um encaixe, né, no pé para botar aqui na base. Mas vamos ver como é que funciona isso aqui, tá? Aí você vai colocar isso aqui para talvez, né, não escorregar, tá? Deixa eu colocar aqui do lado para não chamar a atenção. A gente vê aqui o arco e a flecha, né, tudo de plástico, mas o modelo tá muito bonito, olha isso. Aqui o design do arco também tá bonitaço, beleza? Imponente. Aí a gente vê essa arvorezinha aqui com as mãos, né? Tem as mãos neutras que tá no boneco ali e mais 1, 2, 3, 4, totalizando 5 pares de mãos, tá? 4 para a armadura. A gente vê os detalhamentos aqui, é inacreditável, né? O detalhamento das mãos. A gente vê aqui até a pose, ó, para segurar a flecha, pô, algo mais natural, sabe? Nem aquele punho fechado com um buraco aqui no meio, igual o Cliffsmith X. Né? A gente vê aqui, tem até um... Aí eu não sei se essa rebarba aqui é para ficar aqui para apoiar a flecha, deve ser. Mas a gente vê o formato aqui todo natural para segurar a flecha. Ó, para segurar o arco, ó. Mano, detalhamento impecável. Temos aqui o cabelinho para poder usar com o elmo. E agora vamos ver as faces, né? A gente vê essa face aqui com os olhos fechados. Né? A gente já vê um nível de qualidade muito alto, mesmo com os olhos fechados, cara. Olha o detalhamento aqui da boca, cara. Bem feito pra caramba, né? A pintura bem feita, show de bola. Aí aqui a gente já começa a ver os absurdos de qualidade, né? Mano, olha isso, olha essa face, mano. Olha que espetacular. Dentes cerrados, muito bem feito, a qualidade, cara, muito alta. Essa face com expressão de ataque aqui, que não dá pra elogiar essa, porque a minha, veio com um problemazinho de pintura aqui na sobrancelha, tá? Veio com esse probleminha aqui, mas de qualquer forma, né, dá pra ver aqui como seria. E é muito bonito. Aí temos aqui a face com máscara, né? Já é incorporada aqui a face. Não tem como tirar, tá? Muito maneiro, né? Cara, essas máscaras aqui tem inspiração, por exemplo, o filme live action fez assim, Lendas do Santuário fez assim também. Então aqui eles decidiram colocar a máscara também, que é super bem-vindo, fica muito bonito. Show de bola. E aqui tem uma loucura, né? Tá o Aiurus aqui meio boladão, incorporado por não sei quem. É aquilo que eu disse, não tem nada canônico aqui, cara. Então os designers estão livres para fazer o que bem entender, né? E aqui fizeram uma máscara preta com os olhos vermelhos. Bom, se vocês souberem alguma ideia, alguma referência que fez os designers criar algo parecido com isso, vocês comentam aí, tá? E tá aqui a face neutra. Mano, isso aqui é inacreditável, pô. É inacreditável. Olha a climatização do cabelo. Sem rebarbas, sombreado. Cara, isso aqui é coisa de doido, pô. É coisa de doido. Nível altíssimo, altíssimo, altíssimo. Eu não costumo reclamar quase de nada que a Toy Point faz, tá? Mas esse aqui eu vou reclamar uma coisinha. Faltou uma face olhando para o lado igual essa daqui, tá? Neutra, sem a máscara, né? Preferiram colocar essa aqui olhando para o lado, porque tem que ter uma olhando para o lado para tirar o arco e flecha, né? E colocaram só nessa daqui, que talvez seja menos interessante, né? Poderia ter colocado até nessa daqui. Poderia ter colocado nessa daqui. Ou sem a máscara, olhando para o lado. Isso aí é quase imperdoável. Para o Aiolus é uma face que era realmente necessária, tá? É uma coisa... Pô, a Toy Point faz um negócio bem completo. Entrega fact, entrega object, entrega tudo. Faltou isso no Aiolus, cara. Pelo menos é o que eu desejaria. Bom, vamos analisar o corpo aqui. Tá? É um corpo totalmente diferente, já expliquei em outros vídeos, né? Mas vale outra comparação aqui, tá? Esse aqui é o corpo EX Metal que usa na linha Cliffsmith X, tá? Esse aqui é o do Cagarro, tá? Mas é a mesma coisa que um Bandai, beleza? E a gente vê aqui
né? Realmente, cara, é muito diferente, é muito grosseiro o que a Bandai faz, né? Aqui eles fazem uma coisa linear, né? É a continuação do braço aqui. Isso, a gente vê que isso aqui fica muito bom quando se veste a armadura, né? A mesma coisa aqui, tá? Não é esse corte aqui feio que a linha Clothmith X costuma fazer, tá? A gente vê que tem até mais movimento aqui no quadril, né? Tem para um lado e para o outro, tem um ball joint aqui, né? Na verdade, e acaba tendo mais movimentos que a linha X, né? Esse ombro aqui dá para mexer melhor, é realmente uma qualidade absurda. A gente vê aqui o metal aqui agindo, ó, cara, nas pernas, e as articulações estão bem durinhas, né? Tem que ser aí, ó, bem firmes, tudo bem firme, tá? Show de bola, nada cai, ó, nada molenga, show de bola. Temos aqui o manual bem bonito. Aí a gente tem aqui a montagem do cloth e a montagem do object. Com certeza eu vou precisar para a montagem do object. Não sei se vai ser necessário para a montagem do cloth, né? Mas tá aí, explicando direitinho, tá? Aí, show de bola. Bom, então vamos para a montagem da figura, né? Vou tirar aqui a cabeça dele e vou... tá meio tortinho esse pino aqui, hein? Era para vir assim, ó. Deixa eu ver se está atrapalhando alguma coisa. Não está atrapalhando nada não. Tá atrapalhando nada não, mas veio tortinho. A gente vai tirar esse peitoral aqui também, tá? Aqui para montagem dos toy point a gente tira isso aqui. Aí, ó. Show. E vamos lá, né? Eu não vou acelerar não vou colocar musiquinha não para eu conversar com vocês aqui, porque a montagem disso aqui é única, né? Então, tenho certeza aí que vocês estão curiosos para ver como é que é. Aí, ó, vemos aqui a parte da coxa. Mano, olha a pintura disso aqui, mano. Olha como é que é bem feito. Show de bola. Vamos colocar aqui. E aí, ó, como é que fica. Vou botar até mais para cima. Aí, show. Aí temos aqui a canela, a parte da canela. Isso aqui já se move já vem grudado aqui na pecinha. Mano, canela exagerada pra caramba. Coisa linda demais. Cara, um espetáculo à parte. Cada peça disso aqui, cara, é um espetáculo, mano. Os encaixes tudo ok. Aí a peçazinha no joelho. Top. Vou colocar aqui. Aí, ó, as paradas tudo pontuda, mano, tudo machucando. Aí, ó, ficou top, hein? Afastado aqui do joelho isso aqui. Podia estar mais junto. E agora o pé, para finalizar. Mano, olha isso. Olha isso. Deixa eu ver com a outra perna já montada. Aí, ó, galera, ó, tá aí. Mano, que espetacular. Isso aqui vai ficar uma coisa de doido. Por braços agora. Aí os detalhezinhos aqui do protetor de bíceps. Olha como é que fica, ó. Olha como é que fica bonito, cara, isso aqui. Olha isso, como é bem feito. Olha o encaixe disso aqui, olha como é que fica, mano. Tu é doido? A peça aqui do antebraço. Mano, lindaço. Olha isso aqui, cara. Olha essas asinhas aqui, mano. Olha que espetacular. Tudo muito lindo. Vamos lá, vamos encaixar aqui. Aí tem que ter cuidado para montar isso aqui, hein? Tudo espeta, mano. Óbvio, a mão para usar o arco e a flecha. Aí tá aí. O encaixe é diferente, ó. Assim, até o encaixe até melhor assim. Ó, muito bem feito. Aí tá aqui, só encaixar no plug. Foi. Acho que a armadura não atrapalha aqui. Acho que foi. Tranquilo. Bem rentezinho, né? Tomara que não atrapalhe. E aí olha como é que ficou. Lindo demais. Vou vir com outro braço montado. E olha a loucura que tá ficando isso. Vamos botar as partes aqui do ombro. Aí tá aqui essa pecinha aqui do ombro, que vai debaixo da ombreira maior. Aí coloca aqui. Show. A parte difícil de segurar essa aqui, hein? Tudo espeta, mano. Vou botar o abdômen agora. Ó, o design dele aqui, bonitão. Aí bem tranquilo para colocar.
top. E tá aqui o peitoral, né? Um design bem diferente. Olha aí, ó. Uma pedrinha aqui. Tá uma manchinha de tinta aqui. Já não tá 100%. Mas não dá nem pra ver, hein? Direito. Show de bola. Aí encaixa diferente. É assim, ó. O que deixa mais bonito, né? Porque não fica aquele detalhe da dobradiça. Igual a linha Clothmith. Olha como é que fica, ó. Aí, ó. Olha como é que fica linear, né? Não tem aquela dobradiça. Assim fica show de bola, hein? Temos aqui o cinturão, tá bem bonito. Bem bonito, design bem diferente também. Articulação, né, muito boa para as peças. E vamos montar aqui. Vamos ver aqui, ó, o encaixe. Encaixe show. Tchã. Foi essa aí. Bom, coloquei aqui de um novo lugar. Agora vamos encaixar aqui direito. Pronto. Esse prendedor daqui do cinto tá meio zoadinho, hein? Tomara que nem apareça, né? Acho que não aparece, não. Mas mesmo assim, tá meio zoadinho. Mas... vamos ver se vai aparecer. Acho que não. Parece não. Então, show. Olha isso, galera. Vamos botar o ombro agora. Mano, olha esse ombro aqui, cara. Olha que coisa linda, mano. Caraca, espetacular isso aqui, cara. Vamos pôr aqui. Ó, encaixe muito fácil. Show de bola. E agora aqui. Ó, encaixe, cara, perfeito. Show de bola. Mano, olha que isso, cara. Olha que exagero de beleza. Agora, a gente vai montar a asa. Ó, temos aqui um negocinho para colocar a asa e vamos botar aqui, mano. Olha, mano, isso é exagero demais, mano. Isso aqui é exagero demais, cara. Vamos ver isso aqui. Cara, isso aqui vai ficar absurdo. Vamos montar aqui primeiro a asa fora, né? Mano, e olha isso montado. Olha isso montado, galera. Nem, quase não cabe aqui no cenário, mano. Olha isso aqui, doido. Olha os detalhes disso aqui, cara. Vou ter que até mostrar pra vocês separadamente, porque senão no Clothmith eu não vou conseguir montar. Olha isso, mano. Ela articula pra fora e pra dentro. Deixa eu ver aqui. Pra cima e pra baixo. E tem essa articulação dessa parte aqui da asa, né? Que vai só para baixo e para cima. Espetáculo! Agora vamos encaixar aqui. Isso aqui vai ficar coisa de doido. Vamos lá. Bem fácil encaixe. Isso aqui não vai caber naquele meu cenário não, hein? Não vai mesmo, doido. Cara, vai ser difícil até de manusear isso aqui. Aí, até caiu a parada aqui. Galera, vamos ver isso aqui com a Red Sculpt. Deixa eu prestar atenção onde eu colocar aqui. Porque essa cabecinha aqui tá meio tortinha o negócio aqui. Então deixa eu prestar atenção aqui. Pronto. Mano. Isso é um exagero ou não é? De beleza. Tu é doido, bicho. Tu é doido. Vamos colocar o elmo agora. E aqui, o elmo. Lindo, lindo demais. Vamos pôr aqui. E vou lá. Tu é doido, bicho. Olha o que eu tô na mão, galera. Olha isso aqui, mano. Rapaz. Que absurdo. Mano. As articulações tudo boa. Tudo preservado, mesmo com a armadura. Olha isso aqui. Cara. Vou fazer o teste aqui, trocar. Vou botar ele, né, com a máscara e com arco e flecha. Vamos ver como é que fica.
Olha aí como é que são as caixas, são diferentes da linha St. Cloth né, e St. Cloth X, diferente, então não dá para mesclar. Já fiz esse teste aqui no review da Aiores de Leão, não dá para colocar, tá bom? Não dá para pegar essa Red Scoot e colocar em Cloth X, só se fizer alguma adaptação, né, que seja destrutiva. Mano, não tem como deixar sem ser com a máscara não. Olha que perfeição. Esquece esses rostos aqui. Mano, olha que lindo, mano. Tu é doido. Vamos pôr o arco e a flecha aqui. Calma aí. E tá aí, galera. Olha isso aqui. Mano, que absurdo. Que absurdo. Ao fazer essa pose aqui, eu reparei em várias coisas, tá? A cabeça dele mexe tão bem que, olha só, ele consegue, mesmo sem estar olhando para o lado, né, aquele olhinho olhando para o lado, ele consegue olhar bem para onde está atirando, mesmo a flecha estando totalmente para a direita, tá bom? E isso deixa um pouquinho de lado a minha reclamação, né? Mas mesmo assim eu ainda gostaria que viesse, tá? Mas aí ele consegue olhar bem para o ponto onde ele está atirando, mesmo a flecha estando toda para a esquerda, né? Outro ponto é, essa mão, cara, tá molenga. O bíceps é a articulação onde gira o bíceps. Achei molenga, cara. Aí, ó. Tá difícil de segurar. Vou ter que encaixar aqui na mão. Aí, sei lá, vou ter que arranjar um jeito para conseguir. Outra coisa que ao fazer essa pose, eu reparei, é que o encaixe daqui da mão não é tão bom, cara. Eu tive dificuldade de encaixar, né? Porque esse pulso aqui, o detalhe, né, da armadura do pulso, vem muito até na frente, isso dificulta um pouquinho o encaixe, tá? Dei uma sofrida para poder encaixar, mas foi, beleza? Tirando esses defeitos aqui, né? Acho que o principal é esse daqui. A figura tá com uma apresentação inacreditável. Mano, olha isso aqui, cara, nem cabe na tela direito. Não dá nem pra vocês verem direito, porque eu tenho que segurar por alguma parte aqui. Cara, isso aqui é coisa de maluco, doido. Ele com a máscara é essencial. É essencial. Ah, não dá pra usar sem máscara, não. É muito lindo, bicho. Bom, vou fazer o seguinte. As demais faces aqui eu coloco no take de pose, né? Vocês vão ver direitinho, tá? Então, vamos lá, vamos pro take de pose. E aí, depois do take de pose, a gente vai para as considerações finais, tá bom? Então, vamos lá.
Tá aí, galera, um take extra para falar do Object. Cara, tem muita coisa que tem que ser dita aqui. Com certeza, de tudo que eu já montei, é o Object mais surpreendente de tudo. Tudo que apareceu aqui no canal é o mais surpreendente. Cara, tudo, design, deixa eu pegar aqui para você ver. Mano, primeiramente o design disso aqui é absurdo. Para quem gosta de montar Object, isso aqui, mano, com certeza de todos os Objects de Sagitários, né? A primeira versão, a Crown, a SOG, não tem nada comparado a esse Object aqui. Nada. De design é espetacular. Como se não bastasse isso, a montagem é impressionante, né? Tudo se encaixa numa facilidade espetacular. E dá uma surra na Bandai quando se fala de encaixe. Você já experimentou pegar o seu Object por uma parte sequer? Mano, qualquer Object que tu monta aí, tu vai pegar por algum dos lados, mano, vai desencaixar, vai cair no chão, vai explodir teu Object. Esse aqui não. Esse aqui, os encaixes são tão impressionantes que, olha isso aqui, eu tô segurando por uma peça. E é pesado, isso aqui é tão pesado que é inacreditável isso. Ó, tô segurando aqui só pela perna. Pera aí que a inércia não deixa. Calma aí. Pronto, achei um centro de equilíbrio aqui. Ó, você já experimentou segurar um Object pesado desse por uma parte só? Olha isso aqui, cara. Ó, segurando pela outra perna. Olha isso, segurar pelo tronco. E nada cai, ó. Nada cai. Isso não existe na Bandai. Isso não existe na Bandai. E impressionante é isso aqui. Cara, o negócio todo torto. Todo torto. E quando você coloca... Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Quando você coloca... Mano... Não cai de jeito nenhum. O equilíbrio é perfeito. Apoia pelas duas patas de trás aqui, né? Pelas duas patas de trás e essa da frente aqui. Olha isso aqui. Olha o equilíbrio disso aqui, cara. Olha o equilíbrio disso aqui. Olha isso. Mano, não cai de jeito nenhum. Achei que ia precisar botar aquele negocinho, nem botei e tem um equilíbrio impressionante, mano. Olha, ó, gira aqui, não cai de jeito nenhum, mano. Eu tô de cara com esse Object. De tudo que eu já montei, foi o mais impressionante. O mais fácil... Deixa eu pegar ele aqui, cara, porque é muito difícil de mostrar esse Object aqui. Olha a cauda disso aqui, mano. Olha a cauda disso aqui. De tudo que eu já montei, pela facilidade, pela estabilidade do negócio, pela firmeza... Isso aqui é a coisa mais impressionante que eu já montei, tá? De cara. E o equilíbrio, né? O equilíbrio com essa peça aqui eu achei que não ia ficar legal. Mano, me surpreendeu demais. E o design do Object tá em outro nível que, mano, difícil a Bandai alcançar, tá? Para esse Object aqui, eu bato palma, tá? É uma coisa realmente impressionante. Agora vamos para as considerações finais do Aioros. Tá aí, galera, voltei, agora vamos para as questões técnicas aqui dessa figura e infelizmente, né, manuseando ela aqui, eu venho com má notícias, né? Na verdade, muitas mais notícias. Cara, para manusear isso aqui foi um caos, né? São muitos defeitos que eu descobri ao longo do manuseio ali, dos esposeamentos, que eu não encontrei em outras figuras da Taipoint, né? O Aioria ou o Zeus. Bom, primeiro ponto, isso aqui cai à toa, cara. Isso aqui, essa mãozinha aqui não tem um bom encaixe por causa desse protetor de antebraço ali muito longo. E aí não tem um bom encaixe, né? Então para manusear, para fazer a pose, isso sai toda hora, ainda mais a mão que está com arco ali, tá praticamente só apoiado, né? Se eu tocar ali vai cair. Então não tem um bom encaixe, tá? Ainda mais para girar ali o pulso, não gira direito. A hora que eu vou tentar girar, vai sair. Então, cara, isso é um defeito que até tem na figura de Bandai. E aqui aconteceu a mesma coisa, né? Eu acho que teria que fazer um design com
um protetor de antebraço um pouquinho mais curto, tá? Segundo ponto, essas orelhinhas aqui, ó, sai à toa, cara. Mas sai mais no manuseio. É porque a figura você não tem nem onde segurar. E aí acaba encostando nessas asinhas aqui, tanto do braço quanto da perna, e sai toda hora, bicho. Mano, pula igual um sapo isso aí. É muito ruim, mas eu acho que é mais por conta da armadura ser muito robusta, a gente não saber onde segurar, e aí acaba encostando ali e aí sai. Pô, depois de poseado, que você vai sofrer até posear, depois de poseado isso aí não vai sair, né? Então, para manuseio isso aí é horrível, tá? Outro ponto, centro de equilíbrio péssimo, a asa é muito grande para figure, muito grande, né? Então tem um centro de equilíbrio horrível. Eu acabo usando aí o cenário, né, como centro de apoio, né, a asa encostando ali no cenário para poder não cair a figure. Outro ponto, esse braço aqui não tá muito firme, né? Para baixo aqui até que tá ok, mas esse na rotatória aqui do bíceps não tá muito firme. Então não dá para fazer a pose direito usando arco e flecha. É horrível. Deixa eu ajeitar aqui. Outra coisa, a coxa, tá? A giratória da coxa, essa daqui, ó, onde gira aqui. Cara, eu não sei se tá muito mole ou porque realmente não aguento o peso da figure, tá? Mas poses que eu tenho que abrir um pouco mais a perna, mano, acaba caindo, acaba ficando meio frouxo e é difícil de posear. Ou seja, mano, desastre total para fazer pose, beleza? Tu vai ter que suar. E aí as peças de metal e de plástico. O plástico é a asa, o elmo, esse mini ombro aqui, as asinhas do antebraço e da perna, o abdômen, o arco e a flecha e só. O resto é tudo de metal. Essa figura mede 18,5 cm até a ponta do elmo, tá? Até a ponta da asa aqui, né, vai até os 22 centímetros, tá? E de comprimento, a asa nem estando muito aberta, né, tem seus incríveis 36 centímetros. Então prepare aí o expositor. Bom, a pintura tá excelente, né? Tem um borrinho, mano, não dá nem para considerar, né? Um borrãozinho aqui no peitoral que nem aparece. A escolha do tipo de pintura é excelente, né? Esse tipo de espelhado, acho que deixa a figura mais imponente, parece ser um item mais sofisticado, sabe? Realmente a pintura tá muito boa, tanto quanto a coloração, quanto a qualidade da pintura. Bom, a montagem da armadura é até boa, mas o do expulso não ficou legal, né? Como eu já mencionei. E essas orelhinhas aí acabam pulando à toa, tá? Então não é 100% a montagem, beleza? Agora o design. Mano, o design, a aparência, a apresentação da figure é de outro mundo. E isso aí, vocês estão vendo aí, é uma beleza que só. E visualmente realmente parece um item de luxo, cara. Mas infelizmente não veio perfeito igual os seus antecessores, né? Eu não achei a qualidade do corpo muito boa. Eu achei, sei lá, não sei se é por causa do peso da asa, mas a perna não achei uma qualidade muito boa. Os ombros, eu não tive esses problemas no Aiora e no Zeus, não sei se é pontual da minha figure. Questão técnicas aí, eu prefiro o Zeus e o Aiora. Eu tive um prazer enorme de posear o Aiora. O Zeus seguiu a mesma linha, mas esse aqui eu não gostei de posear, cara. Eu passei sufoco, não gostei, não foi prazeroso para mim. E isso é muito ruim porque o preço disso aqui é valor de figure Bandai. Então isso é ruim. Então eu vou dar uma nota 8 para esse Aiolos, é uma nota baixíssima para os padrões da Toy Point, né? Eu não gostei da estrutura do corpo, está muito molenga para o meu gosto. Esses itens pulando é muito ruim. Realmente o encaixe do pulso está péssimo. E eu acho que uma nota 8 é uma nota justa, até porque é uma figura cara. E era para vir no mínimo, já que não é um item licenciado, né? Era para vir no mínimo igual ao Aiora e o Zeus, de qualidade, tá? Bom, não sei se a sua figura vai vir melhor que a minha, tomara que sim, porque, né, alguns pontos ali do corpo eu acho que pode ser da minha figura, então, mas eu estou avaliando a peça que veio para mim, né?
Renan, você recomenda? Então, mesmo com os problemas, é uma figure lindíssima, né? É uma figure que, mesmo com os estressezinhos, cara, isso aqui no expositor é de outro mundo. A beleza disso aqui é inenarrável. Ah, Renan, mas agora onde é que eu vou pegar isso aí? No AliExpress o valor tá duplicando. Cara, conversa com seu vendedor, tá? Chega lá, vê o anúncio e conversa com ele que eles dão um jeitinho, tá? Dá para pegar sim, beleza? Sem pagar os 60%. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto de frisar para você se inscrever, né? Aqui é o único canal do mundo que faz review de todos os itens lançados da linha Clothmith, né? Tanto Bandai quanto as linhas paralelas, todas as marcas está presente aqui no canal, né? Tem aí o calendário para você ver. Então, se inscreva para você não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Então é isso, galera. Comenta aí o que você achou dessa figura. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!